Muito bem, continuando aqui então. No vídeo anterior nós falamos a respeito da equação de Navier-Stokes, certo? E Navier-Stokes não, desculpa, equação de Bernoulli, né? E vou falar rapidinho aqui para terminar. Essa é uma equação também, né, que visa a conservação da energia. Ela é uma consequência da conservação da energia de uma partícula fluida que se desloca ao longo de uma trajetória, e esta trajetória é, por sua vez, a linha de corrente. Perfeito? Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Pois bem, aqui em cima está a equação de Euler, né? Esse ds, querendo ou não, tem a ver com um caminho, um espaço a ser percorrido. Se eu coloco um ds aqui, coloco um ds aqui, coloco um ds aqui, corta com os de baixo, vai ficar essa expressão conforme a gente viu anteriormente. Então, lembrando que a equação de Euler é nada mais nada menos do que a equação da quantidade de movimento, ou seja, é a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, nós temos aí uma grandeza de força sendo multiplicada por uma grandeza de comprimento. E nós sabemos que força vezes distância, ou força vezes deslocamento, é nada mais nada menos do que o trabalho. Certo? Ou seja, essa equação é um elemento de trabalho da tua partícula de fluido. Sendo assim, se você integrar, você vai obter o trabalho total do deslocamento do ponto 1 até o ponto 2, conforme a ilustração. Isto, tá, tem como implicação, né, o cálculo do trabalho entre esses dois pontos. E a gente sabe, lá de Física 1, teorema, né, da variação da energia cinética com o trabalho, né, a gente sabe que o trabalho realizado sobre um corpo é igual à variação da energia cinética do mesmo. Que é o que nós estamos justamente observando aqui. Olha lá. 1 meio de ρ v quadrado. Isso aqui não tem cara de ser 1 meio de mv quadrado. Claro, nós não sabemos o volume da partícula, que é um volume genérico. Tá? Se é um volume genérico, então, né, a gente sabe que se a gente multiplicar esse volume genérico por ρ, vai dar o m. Mas para um volume genérico qualquer, é 1 meio de ρ v quadrado. Isso é uma energia por unidade de volume. Né? E eu estou dizendo que a variação da energia cinética por unidade de volume é igual ao trabalho. E nós temos dois trabalhos aqui. Um trabalho realizado pelas forças de superfície e um trabalho realizado pelas forças de corpo. Neste caso mais específico, como nós excluímos, tá, a dissipação, né, a dissipação não, a viscosidade, vocês vão entender por que eu pensei em dissipação, foi um ato falho. Tá? A viscosidade, ou seja, as forças cisalhantes, o trabalho das forças normais, das forças de superfície, é somente pela força normal, que é, neste caso, única e exclusivamente a pressão termodinâmica. Então, nós temos aqui, ó, no final, o trabalho realizado por unidade de volume realizado devido à pressão, e aqui nós temos o trabalho, né, por unidade de volume realizado devido à gravidade. E nós sabemos que o trabalho realizado pela gravidade nós chamamos de energia potencial gravitacional. Lembrem, né, só temos uma diferença de altura entre dois pontos. A energia potencial gravitacional é mgh, no qual h é o valor da altura. Nesse caso, né, se temos um sistema coordenado, esta altura é simplesmente a coordenada no ponto menos a coordenada no ponto, como temos ali, Z2 menos Z1. Então, o GH é nada mais nada menos do que a nossa energia potencial gravitacional. Mais ainda do que isto, eu posso também observar que a pressão pode ser vista também como uma energia potencial. E essa é uma energia potencial por unidade de volume devido à pressão. E claro, a pressão ela é importante para alavancar as coisas. A gente sabe que se você não aplicar pressão dentro de uma tubulação, o teu fluido não escoa. A tua partícula de fluido tem que ter uma pressão alta aqui e uma pressão baixa aqui para que o sentido do escoamento seja daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita. Tá? Então existe uma energia em potencial no ponto Z1 que é convertida em movimento para chegar no ponto 2.
em Z igual a Z2. Tá? Consequentemente, claro, vai mexer na energia cinética, a velocidade vai variar e isso vai ter, né, uma redução da pressão. Então vocês podem perceber que, na verdade, olha só, aqui é a equação da energia mecânica para uma partícula de fluido. Tá? Energia cinética mais energia potencial, que são esses dois termos, deve ser constante. E a gente via isso lá em Física 1. A equação de Bernoulli nada mais nada menos do que é a teoria, né, teorema da equação da conservação de energia, derivado da equação de Euler. E por que se conserva energia não é um sistema dissipativo, não é mesmo? Se vocês devem lembrar que lá de Física 1 também, alguns aí já foram alunos meus de Física 1, né, acredito eu, nós sabemos que a variação da energia mecânica para um sistema dissipativo, agora vem a palavra dissipação por causa da viscosidade, tá? O sistema dissipativo era igual ao menos trabalho da força de atrito. Sendo assim, como nós não temos a viscosidade fazia o papel de atrito, tá? Porque afinal de contas é uma força tangente, é como se tivesse uma partícula de fluido, né, influenciando a outra, transmitindo quantidade de movimento uma para a outra, fazendo com que uma perca mais energia, né? Mas a energia, no geral, ela se conserva. Só que se você está analisando a tua partícula de fluido, ela está perdendo energia. É um sistema dissipativo. Tá? Porque ela está transmitindo sua energia para outra partícula no qual você não está analisando. Tá? E a viscosidade faz esse papel. A viscosidade tem papel de atrito aqui. Tá? E como ela foi excluída, então nós temos um sistema, né, dessa forma, escrito dessa maneira. Tá? O muito importante disso aí, tá, pessoal, que essa equação ela é bastante aplicada em problemas de máquinas de fluxo. Tá? Para dimensionar, por exemplo, a potência de uma bomba. E também lá nos estudos de hidráulica para o pessoal da engenharia civil. Né? Por exemplo, eu preciso saber como é que eu vou abastecer um certo ramal de um condomínio, qual é a bomba que eu tenho que ter aqui para garantir uma vazão de tantos litros por segundo para cada casa, onde né, você tem um joelho aqui, você tem uma tubulação de um diâmetro tanto, com rugosidade de tanto, como eu quero garantir uma vazão constante para todas de tantos, né, de tantos litros por segundo, isso vai dar uma velocidade de tanto, aí vai dar o número de Reynolds, tudo bonitinho. Você utiliza a equação de Bernoulli, só que em vez de ser constante, você tem aqui, ó, geralmente no outro lado, um termo chamado H, que é o fator de perda, que tem a ver com tudo isso aí e tal. É uma outra seara que não nos compete aqui na mecânica dos fluidos, mas que vocês precisam ter o conhecimento de que esta equação, ela de fato mostra isso para vocês, tá, pessoal? Então, ela é uma equação da conservação da energia e, claro, para você simplificar, você geralmente tem um fator de perda lá. Esse fator de perda geralmente são correlações semi-empíricas, porque existem laboratórios que vão pegar, por exemplo, uma tubulação de uma empresa, por exemplo, uma Tigre, alguma coisa assim, a Manco, vai lá, vai analisar e percebe que aquela tubulação tem um fator de perda em função da velocidade de x, y, z valores. Isso tudo é diagramado, tudo bonitinho, que leva em consideração na hora de você fazer o teu projeto, tá? Não vou entrar aqui agora no mérito disso, não é, volto a dizer, não é aqui nosso escopo, tá? Mas saibam disso e isso é muito importante, beleza, pessoal? Bem, tá feito aqui então aí a parte da equação de Bernoulli, explicando, ela tem N aplicações, tá? Faço uma leitura também lá do e-book do Fox McDonald, tá? Que vocês têm disponível através do site da biblioteca da Unesc. E qualquer dúvida, claro, como sempre, venham e conversem comigo. Agora vamos entrar, né, no escoamento irrotacional, que ainda faz parte, tá, dessa classe de escoamentos sem viscosidade, ou escoamento sem atrito, que é a mesma coisa, tá bom? Nesse caso aí nós temos uma ilustração de um escoamento bem devagar em torno de um cilindro, conforme a ilustração, né, sugere. Eu já mostrei este campo vetorial da velocidade do escoamento em outra oportunidade, né, uma oportunidade passada aí da aula de mecânica dos fluidos para vocês. Isso aí é um escoamento muito comportado, muito leve, muito devagar.
Quando isso ocorre, a gente também pode desprezar, né, o efeito de vorticidade, bem como também o efeito do atrito, né? O atrito ele passa a não ser preponderante e ele pode ser desprezado. Então, esse tipo de escoamento ele entra aqui. E ele é um escoamento exclusivo porque não gera vórtices. Por isso ele é dito como escoamento irrotacional. Tá? Aqui já temos justamente um exemplo contrário do anterior. Tá? Você até pode ser um escoamento sem atrito. Porém, esse escoamento ele é rotacional. Eu nem preciso explicar por que ele é rotacional, né? Isso é um vórtice, né, cujo centro do vórtice está na origem do nosso sistema coordenado. Se eu colocar uma partícula aqui, ela vai e volta para o mesmo ponto. Ou seja, faz uma rotação aí, né? Um círculo, uma circulação. Se faz uma circulação, gera uma rotação. Então, esse escoamento ele é rotacional, diferente do que aqui a gente quer. A gente quer, justamente agora, nessa parte, discutir situações nas quais o escoamento ele não é rotacional. Existem várias aplicações, tá, simplificadas, tá, e o mais simples agora que eu tenho, mais habitual, é o escoamento em torno de um cilindro. Para baixas velocidades, claro, porque se a velocidade for muito alta, vai gerar vórtices, ou seja, vai começar a desprender escoamento que vão girando aqui, então vai gerando vórtices aqui atrás, aí o escoamento torna-se, né, consequentemente, rotacional. E aí já essas aplicações que vocês verão aqui não serão mais possíveis de se utilizar. Beleza? Dito isso então, vamos dar continuidade aqui. Nós temos aí que para o escoamento irrotacional tem que satisfazer a seguinte condição. O operador rotacional do vetor velocidade no teu escoamento deve ser igual a zero. Tá? A gente já falou anteriormente sobre o vetor vorticidade, né? O vetor vorticidade dado representado pelo símbolo ômega minúsculo, né? Ele é igual a 1/2 do rotacional do vetor velocidade. Está explicado isso na aula passada, se não me engano. Tá? E claro, se é irrotacional, não tem rotação, tem que satisfazer a condição de que o operador rotacional do vetor velocidade é igual a zero, ou seja, o ômega, né, vale zero. Sendo assim, tá, tem uma coisa aí que vocês ainda não aprenderam lá da matemática, em cálculo 3, eu ia, né, abordar um pouco sobre cálculo vetorial, é que se tu tens uma função vetorial, que no caso aqui a função vetorial seria o vetor velocidade v, no qual aplica-se a operação rotacional e sempre dá zero para qualquer local do teu espaço, tá, onde você está analisando a sua função vetorial, significa que ele pode ser escrito conforme ali está em cinza. Tá? Cinza é uma constatação matemática, tá, pessoal? Que o rotacional do gradiente de uma função escalar, né, o f, é igual a zero. O f é uma função escalar, podem notar, porque não tem setinha de vetor em cima. Já o vetor v, né, é uma função vetorial, logo tem uma setinha em cima dele. Se isso é verdade, tá, aquela conclusão ali é uma relação matemática verdadeira, toda função vetorial originada do gradiente de uma função escalar, quando aplica-se rotacional, sempre dará zero. Tá? Não vem aqui ao caso explicar isso, isso é coisa de matemática. Mas aqui vocês tomem isso como verdade. Tá? Então eu posso escrever, né, se o meu escoamento é rotacional, eu posso escrever a função vetorial do vetor velocidade como sendo, né, o gradiente de uma função. Que função é essa? Φ. Gente, aqui eu vou deixar para... vamos continuar aqui. Aqui eu vou explicar uma coisa. Este φ não tem nada a ver com aquele φ que vocês viram da aula passada com a função corrente. Tá? Lá eu até mudei, vou atualizar, eu confundi. Lá é psi. Tá? A função corrente é psi. Algumas literaturas eles fazem essa permuta, né? Usam lá a função corrente como φ e outras usam como psi. Só que o Fox McDonald's usa como psi para a função corrente e para a função potencial, que é o que vocês estão vendo aí, a função φ. Tá? Essas são essas duas letras gregas. Tá? Vamos continuar então falando a respeito disto no próximo vídeo. Até daqui a pouco.